A história do Adonis Creed a gente conhece, né? Soco, suor, superação. Mas e se a luta mais importante não acontecesse no ringue, mas dentro da cabeça dele? Nesta análise, a gente vai mergulhar em como a jornada do Creed é um exemplo perfeito dos princípios da lei da atração e do poder que a mente tem de moldar a nossa realidade. E olha, essa citação da crítica do filme lá do site O Barrete resume tudo, né? Não é só sobre boxe, é sobre lidar com o peso do passado. É uma luta contra essa herança que o destino deixou e, ao mesmo tempo, é a busca por construir um legado próprio. Então, fica aquela pergunta no ar: o que é que realmente constrói um campeão? Claro que a força física é fundamental, mas a história do Adonis sugere que a verdadeira virada de jogo acontece num campo de batalha muito mais sutil e talvez até mais poderoso: a mentalidade. Parte 1. A sombra do legado. Para a gente entender essa transformação toda, primeiro a gente precisa olhar de onde ele partiu. Um conflito interno gigantesco, moldado pela sombra do pai. No começo do filme, o Adonis não é ele mesmo, ele é a sombra do pai. Como o site O Barrete descreve, ele é um rapaz cheio de conflitos, sabe? Carregando o peso de um nome que ele nem conheceu direito. E essa sombra toda alimenta uma raiva, uma incerteza, que basicamente paralisa a vida dele. E sabe o que é interessante? A psicologia tem um nome para esse estado interno: mindset. A pesquisadora Carol Dweck define esse termo como o nosso conjunto de crenças que funciona como se fosse um filtro para a nossa realidade. É a lente que a gente usa para interpretar tanto os nossos fracassos quanto os nossos sucessos. O Adonis começa com um mindset fixo. Ele acredita que o destino dele já está selado pela sombra do pai, e por isso ele evita os desafios. A jornada dele é justamente a transição para o mindset de crescimento, onde ele vai aprendendo que o esforço é o que leva à maestria e que a persistência pode, de fato, mudar quem ele é. O psicólogo Leonardo Frade Araújo usa uma metáfora que eu acho sensacional para isso: a trilha sonora da mente. A trilha do Adonis, no começo, é bem pesada, né? Cheia de frustração, de dúvida. E que nem num filme, essa música de fundo negativa acaba colorindo cada cena da vida dele, fazendo com que ele se foque só no que confirma as piores crenças que ele tem sobre si mesmo. E é aqui que a gente chega na segunda parte: o poder da intenção. É o momento em que a mudança começa a acontecer, com uma decisão que vai alterar completamente essa música. Pensa bem, ele tinha uma vida estável, um bom emprego, mas a paixão pelo boxe, a herança do pai, pulsava dentro dele. E aí, ele toma uma decisão, uma intenção clara, poderosa: largar tudo para se tornar um lutador. A busca pelo rock não é só por um treinador, não. É a primeira ação concreta que ele toma para reescrever a própria história. E essa decisão se conecta diretamente com a lei da atração. Fontes como o site Personari explicam que, embora não seja bem uma lei científica, a ideia central é que o foco da nossa energia, ou seja, nossos pensamentos e intenções, molda a realidade que a gente experimenta. O Adonis, ao focar intensamente no objetivo, começa a atrair as circunstâncias para tornar aquilo real. O ponto crucial aqui é que não se trata de mágica, mas sim uma consequência de componentes bem práticos. A intenção clara do Adonis guiou as ações dele. Os sentimentos de paixão alimentaram a disciplina. E os pensamentos, focados no treino, se materializaram em ações concretas. Uma coisa levando a outra, ele foi colocado no caminho do campeonato. Vamos para a terceira parte: treinando a mente. Porque, como Adonis descobre, o treinamento mais duro não é com os pesos, mas com os próprios pensamentos. E ninguém melhor para guiar ele do que o próprio Rocky Balboa. O papel do mentor, como definido pela PUCRS Online, é exatamente este: criar um ambiente seguro para que o aprendizado aconteça. O Rocky não é só um treinador de boxe, ele se torna um mentor de vida para o Adonis. E um bom mentor, como a PUCS Online aponta, faz mais do que só ensinar. Ele serve como modelo, aconselha, mas principalmente incentiva a autonomia. Percebe que o Rocky não dá respostas prontas? Ele faz o Adonis refletir. Ele o força a encontrar as próprias respostas, a construir a própria força, tanto a física quanto a mental. É aí que a transformação acontece de verdade. O Rocky ajuda o Adonis a confrontar aquela trilha sonora negativa. Ele o ensina a ver os desafios não como ameaças, mas como oportunidades de crescimento. É a transição do "eu não sou bom o suficiente" para o "eu posso me tornar bom o suficiente com esforço". Parte 4. A ciência do combate. Porque essa transformação mental do Adonis não é só uma boa história de filme. Ela tem base no que a ciência entende sobre o cérebro e a alta performance. A psicologia do esporte confirma isso. No alto rendimento, a batalha é vencida primeiro na mente.
O controle emocional, a resiliência psicológica, tudo isso se torna tão crucial quanto a força de um soco. Muitas vezes, a diferença entre a vitória e a derrota está na cabeça. E isso ilustra de forma brilhante um conceito da neurociência chamado plasticidade cerebral. O site Personare explica que o nosso cérebro não é fixo. A prática focada, a visualização e o treinamento mental, tudo que o Adonis faz com o Rock, literalmente criam novas vias neurais. Ele não está só ficando mais forte, ele está reconfigurando o próprio cérebro para o sucesso. O resultado de todo esse processo também tem um nome na psicologia: autoeficácia. É a confiança construída com muito esforço e pequenas vitórias na própria capacidade de alcançar metas. O Adonis para de se ver como a sombra do Apolo e passa a se enxergar como um lutador por mérito próprio. E agora, a nossa última parte, a vitória interior, que talvez seja a lição mais poderosa de toda essa história. Essa frase da crítica do Old Barrett resume o clímax do filme de um jeito genial. O Adonis perde a luta final por pontos, mas ele ganha algo muito maior: o respeito próprio e o reconhecimento de que ele construiu o seu próprio legado. A vitória não estava no cinturão, entende? E isso é a pura definição de um mindset de crescimento. O foco muda do resultado final, ganhar ou perder, para o processo, o esforço, a capacidade de aguentar os golpes e se levantar, e o crescimento que vem da jornada. Ele provou para si mesmo que pertencia àquele ringue. No final, a jornada do Adonis prova que a intenção focada e a mudança de mentalidade podem reescrever um destino. E isso nos deixa com uma pergunta: qual é a trilha sonora que está tocando na sua jornada agora? E mais importante, como é que você pode ajustá-la para construir a realidade que deseja?